Olá, gente. Esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a tabela periódica. A tabela periódica que é uma fonte de informação para você, né? Então, a tabela periódica ela não necessariamente deve ser decorada. Com o hábito, você vai ganhando esse vocabulário da tabela periódica. Então, aí eu estou no site todamateria.com.br e aí está a tabela desse site. Então, a tabela basicamente é a representação de toda a natureza, tudo que existe e tudo que o homem também criou, os elementos, né, que o homem também criou. Então, a tabela periódica ela tem sete linhas, né? E essas linhas correspondem justamente às camadas. Se você pegar o modelo de Bohr, representa aquelas esferas que vão aumentando à medida que eu vou me distanciando do núcleo. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês percebam que tem um buraco aqui, né? Esse buraco é só uma questão estética. Pegaram os elementos que estavam aqui, ó, esses elementos aqui, ó, e retiraram de lá para ficar bonitinho, e assim como esses daqui, ó, retiraram e colocaram aqui embaixo para ficar bonitinho também. Ó. Então isso aí é só uma questão estética. Então a tabela periódica tem sete períodos, né? Os sete níveis de energia do átomo. E em consequência disso, né, só para deixar claro, né? Então quer dizer que esse elemento aqui que tem 118 prótons, ele é o último da tabela periódica, não é esse, mas sim esse aqui, para deixar claro. Então também tem as linhas verticais. Essas linhas verticais representam os elementos que são parecidos quimicamente, ou seja, a distribuição eletrônica é parecida, é similar, a distribuição final é similar. Então aqui eu tenho a primeira família, segunda família, terceira família. Então se você vai contando, né, você vai chegar até a 18. É a última família. Essa última família é a família do gás hélio. Então essa família do gás nobre. Ou você pode dizer que é a família do hélio, ou você pode dar o nome, né, da família do gás nobre, família do hélio, né, do gás nobre. Então eu fiz algumas perguntas para gente, né, para gente tirar informações e aprender como usar a tabela periódica. Então vamos lá a essas perguntas. Eu acho que eu vou fazer 7 perguntas, dependendo da extensão do vídeo. Então aqui pergunta, qual o elemento 5F14? Qual o elemento 5F14? Então, ó, como é que eu sei? Os orbitais, não é? Onde os átomos terminarão a sua distribuição dependendo dos orbitais. Então aqui serão os átomos que terminarão em S, na primeira e segunda família. Na terceira, até essa família daqui, não é? São os átomos que terminam em D. Então tem a primeira que é 3D, a segunda 4D, 5D e 6D. E aqui essa região, menos com exceção do hélio, que é muito pequenininho, mas essa galera aqui, ó, terminam todas em P. Então eu tenho 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. E o P, né, lembrando daquela associação SPDF, sem pão da fome, né? Então eu tenho 100 da o pão e o fomo aqui embaixo, beleza? Sem dar P e o fome aqui embaixo. Então vamos lá. Qual o elemento 5F14? 5F14. Então aqui, ó, esse elemento aqui, a gente viu que o fomo está aqui embaixo. Então esse elemento aqui é o elemento 57. Não sei se esse elemento 57 é esse elemento que está aqui, né? Esse elemento 57, 56, 57. 56, 57. Então, o 5F14, se a gente ver, ó, esse aqui é o 5F2, esse aqui é o 5F1. Então, a gente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e vai chegar no F14. No 5F14, esse é o 4F, né? Ele quer o 5F14. Então, para chegar no 5F14, eu cheguei aqui no 4F14, então o 5F14 é esse. É o nobélio, o nobélio, né? O nobélio é o 5F14. Então, ali vocês conseguem também ver a distribuição eletrônica, também usando esse site Toda a Matéria. Então, foi a primeira pergunta, qual é o elemento 5F14? Ou seja, o elemento que tem na sua distribuição o 5F14. Okay? Então é isso aqui, que é o nobélio.
Vamos para a próxima pergunta. Tem um saco aqui cheio de perguntas. E aqui tem quantos nêutrons tem o lítio? Então vamos lá, o lítio. O lítio está aqui. O lítio é representado por Li. Então Li é lítio, está aqui o nomezinho. E aí tem um númerozinho aí embaixo, que é 6,941, que é aproximadamente 7. Então ele diz mais, o símbolo, o número atômico, que é 3, e a massa do lítio, que é 7. E a configuração eletrônica, 1s2, 2s1. Então se eu tenho 1s2, 2s1, eu tenho 3 elétrons. Então vamos observar aqui, ó. Vamos observar aqui. Vamos observar qual foi a pergunta. Quantos nêutrons tem o lítio? Quantos nêutrons tem o lítio? Vamos lá? Então a gente viu, né, que ele tem 3 prótons, não é? Então se ele tem 3 prótons, Z é igual a número de prótons, então ele tem 3 prótons. E a gente viu aquele númerozinho lá que é 7, aproximadamente 7, 6,9. Então isso aí representa a massa do átomo. Então a massa do átomo é aproximadamente 7. E a gente viu que a massa do átomo é a soma dos prótons mais os nêutrons, que é justamente o que a gente quer. Então se a massa é a soma dos prótons mais os nêutrons, eu sei que a massa é 7, foi o que a gente leu lá, né? E o número de prótons, esse número de prótons é 3 e eu quero esse N. Então se eu quero esse N, esse 3 aqui que está somando vai passar subtraindo. Então vai ficar 7 menos 3, eu vou ter que o número de prótons para o lítio é 4. Então essa é a resposta, N é igual a 4. Então retornamos lá para a tabela periódica, essa foi a nossa segunda pergunta. Vamos fazer mais outra pergunta. Aí temos, qual o A do potássio? Potássio é K. Então vamos lá para o potássio. Está aqui, o A do potássio é 39,98, que é aproximadamente 40. E aí temos o símbolo, o número atômico, a massa e a configuração eletrônica também do potássio, segundo o site de toda a matéria. Quarta pergunta. Qual a família do Ni? O Ni é níquel. O níquel está aqui, ó. Então, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. É a 10ª família, a família do níquel. Níquel, metal níquel. Quarta família. Quarta pergunta. Vamos para a quinta. Qual a massa do Ga? Então, o Ga está aqui, ó. O Ga está na mesma família do alumínio. Boro, alumínio, gálio, que é o Ga. Então a família 13. A família do boro, a família do alumínio, a do gálio é da família 13. Sexta pergunta. Qual o período do argônio? Então o argônio é da família do hélio. Então aqui temos hélio, neônio e argônio. Hélio da primeira, neônio da segunda e argônio da terceira. Terceiro período. E para finalizar, vamos fazer qual a massa do neônio, a massa atômica, né? A massa atômica, a massa do neônio. O neônio está aqui em cima, olha só que legal. Então ali temos o símbolo, Ne é o neônio, temos o número atômico é 10, que é a quantidade de prótons, temos a massa atômica ali que é 2018, então é isso, a massa atômica 2018. Então, da massa a gente pode retirar o número de nêutrons e também no número atômico a gente pode retirar o número de elétrons, já que o átomo quer a menor energia, ou seja, sem carga. Então, se ele tem 20 cargas positivas, que são, no caso ele tem 10 cargas positivas, que são prótons, então ele deve ter também 10 cargas negativas, que são elétrons. E é isso. E nós fizemos todas as perguntinhas que nós propomos, né? São 7 perguntinhas, só para introduzir vocês ao assunto da tabela periódica. Então é isso, aí está a tabela, lembrando da fonte, nós usamos a fonte toda a matéria. E agradeço aí, gente, obrigado aí pela participação nesse vídeo e nesse assunto da tabela periódica. Até mais!